Bom, gente, inicialmente queria fazer uma saudação de antemão, né, a todos os candidatos. Imagino que especialmente aqueles que eu tive contato esse semestre e pude preparar pessoalmente. Creio que houve um desempenho bastante satisfatório. Imagino que entre 2/3 e 3/4 da prova tenham sido feitos sem grandes problemas, sem grandes dores de cabeça, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a banca, né? Foi uma prova bastante limpa, com enunciados claros em relação às instruções, os textos que operavam com pouco nível de ambiguidade e, inclusive, as alternativas. Exceção feita na questão 4, em que havia aí uma ambiguidade na alternativa A e na alternativa D, que talvez a validassem como gabarito. Provavelmente o gabarito correto publicado pela banca deve ser a alternativa B, apesar de que as demais que eu citei também têm fundamentação teórica, têm embasamento no texto, que permitem validá-las como gabaritos, né? Então vamos humildemente aguardar a posição da banca em relação a essa questão, a questão 4, tá? Bom, o que é notório em relação ao semestre passado é que houve uma tendência da banca em privilegiar questões que operavam com texto, né? Isso já era, de certa forma, esperado, de certa forma, observado, mas apareceram 5 textos de jornais, jornais recentes, com a data de setembro para cá desse ano, né, 2006, e nessas questões o candidato tinha que ter um mínimo traquejo em relação ao vocabulário, ao jargão empregado em cada um daqueles assuntos, né, se economia, né, ou questões mais ligadas à ciência, né. Em particular, houve uma desconcentração das questões de modelagem matemática, né? Houve uma distribuição em 3 assuntos, simulação de situações, contradições lógicas, né? E aí, então, no final da prova, imagino que o candidato mais ligado à análise matemática ou mais ligado à análise textual conseguiria encontrar de uma forma ou de outra um espaço ali para mostrar o seu trabalho e mostrar o investimento que fez durante o semestre, né? Bom, ademais, como a prova desse ano privilegiou principalmente a leitura dos textos e das alternativas e menos do enunciado, né? Imagino que como os textos eram muito longos em algumas questões e muito curtos em outras, provavelmente o candidato tinha que ter uma tática muito clara em relação ao tempo, porque era praticamente impossível, com 3 minutos em média por questão, o candidato querer ter a pretensão de fazer as 20 questões num tempo muito rápido, né? Até porque aquelas questões com enunciados muito longos, com textos muito longos, pressupunham pelo menos 5 ou 6 minutos de leitura, né, e compreensão. Então, aquele candidato que privilegiou a questão tática do tempo, em fazer primeiras questões com enunciados mais curtos, de certo teve uma séria vantagem em relação aos demais, né? Bom, ademais, é uma prova bastante elogiosa, né, bastante objetiva e clara em relação ao que se pedia, né? Imagino que todos os candidatos, em um grau maior ou menor, tiveram condições de ter um desempenho bastante satisfatório, principalmente aqueles que tiveram o curso comigo durante as semanas, em que a gente pôde trabalhar com calma cada um dos pontos que a prova abordou. Muito obrigado.